Segundo livro de Crônicas, capítulo 25, versículo 5 em diante, nós vamos ler a palavra de Deus, vamos receber de Deus o que Ele tem para a nossa vida nesta noite. Segundo livro de Crônicas, capítulo 25, a partir do versículo 5. Amazias reuniu os homens de Judá e, de acordo com as suas respectivas famílias, nomeou chefes de 1.000 e de 100 em todo Judá e Benjamim. Ele convocou todos os homens com mais de 20 anos e constatou que havia 300.000 homens prontos para o serviço militar, capazes de empunhar lança e escudo. Também contratou em Israel 100.000 homens de combate, pelo valor de 3,5 toneladas de prata. Entretanto, um homem de Deus foi até ele e lhe disse: ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel, não está com ninguém do povo de Efraim. Mesmo que vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar a vitória e a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus: mas e as 3,5 toneladas de prata que paguei a estas tropas israelitas? Ele respondeu: o Senhor pode dar-lhe muito mais que isso. Então Amazias mandou de volta os soldados de Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e foram embora indignados. Amazias encheu-se de coragem e conduziu o seu exército até o vale do Sal, onde matou 10.000 homens de Seir. Também capturou outros 10.000, que levou para o alto de um penhasco e o atirou de lá. E todos eles se espatifaram. Enquanto isso, as tropas que Amazias havia mandado de volta, não lhes permitindo participar da guerra, atacaram cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, mataram 3.000 pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Amazias voltou da matança dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu como seus próprios deuses, inclinou-se diante deles e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Amazias, e ele lhe enviou um profeta, que disse ao rei: por que você consulta os deuses desse povo, deuses que nem o seu povo puderam salvar? Enquanto ele ainda falava, o rei o interrompeu: por acaso nós o nomeamos conselheiro do rei? Pare, porque você quer ser morto? O profeta parou, mas disse: sei que Deus decidiu destruí-lo, porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra é gloriosa, é poderosa, é eficaz. Estamos diante do Senhor, o Deus vivo, Criador de todas as coisas, e o nosso Salvador. Por isso nos rendemos diante de Ti, nos submetemos à Tua vontade. Pedimos que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Nos encha com o pleno conhecimento da Tua vontade, para que possamos estabelecer o Teu propósito na terra, e que seja estabelecida a Tua vontade em nossa vida e em nossa família, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amazias
era um rei em Jerusalém, rei das duas tribos do sul, após a divisão de toda a nação de Israel em 2 reinos, o reino do norte com 10 tribos, chamado de reino de Israel, e o reino do sul com 2 tribos, Judá e Benjamim, chamados de reino de Judá. Amazias era o rei de Judá, rei em Jerusalém, um rei que procurava fazer o que agradava a Deus, mas não de todo o coração. Amazias, no versículo 2 deste mesmo capítulo do livro de Crônicas, diz: ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. É como aquela pessoa hoje em dia, numa igreja, que se preocupa com algumas coisas de Deus, se preocupa em estar presente no domingo, se preocupa em tomar a ceia do Senhor, talvez até se preocupa com algumas outras coisas que Deus aprova, tem medo de fazer algumas coisas que Deus não aprova, mas ele não se entrega de todo o coração, ele não crê de todo o coração, não busca a Deus de todo o coração, não ora de todo o coração, não obedece a Cristo de todo o coração. Ele está na igreja, ele é evangélico, ele é um cristão, mas o coração dele está inclinado, desejando tantas coisas do mundo, deseja tantas coisas, tantos falsos prazeres, tantas ilusões e tentações que o mundo oferece. Ele está na igreja, ele procura fazer algumas coisas que agrade a Deus, mas o coração dele não é inteiro do Senhor. Tem algumas áreas na vida dele que ele sabe que ele não se rendeu a Cristo, que ele não se arrependeu, que ele não mudou. Mas em toda a Bíblia, nós vemos Deus nos chamando a uma entrega total. Através da boca do profeta Jeremias, Deus disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Pela boca do profeta Isaías, Deus diz: o meu povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. No Pentateuco, nos 10 mandamentos e na lei de Moisés, o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. O Senhor Jesus, quando foi perguntado sobre qual é o maior de todos os mandamentos, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Deus nos chama a uma entrega, a uma busca por Ele, de todo o coração, uma busca colocando Deus como prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, o que vai acontecer? Serão acrescentadas. Então Deus nos chama para essa busca por completo da presença dEle, da vontade dEle, por essa entrega total. Mas Amazias, ele procurava agradar a Deus em algumas coisas, mas o coração era dividido. Ele estabeleceu-se como rei, cresceu, prosperou, organizou o exército, alistou o exército, constatou que haviam 300.000 homens em Judá, de 20 anos para cima, aptos para a guerra, para o serviço militar. 300.000, alistou, organizou, estabeleceu chefes de 1.000, chefes de 100, organizou o reino de Judá,
prosperou. Mas como ele não buscava a Deus de todo o coração, ele era cheio de atitudes precipitadas, arrogantes, desobedientes. Ele não consultou a Deus, ele não buscou a direção de Deus, e numa atitude certamente prepotente, arrogante, ambiciosa, numa atitude de alguém que não demonstrava satisfação com aquilo que já havia recebido de Deus, porque ele tinha um exército de 300 mil homens. Isso não era pouco, eram 300 mil, mas numa atitude impensada, numa atitude pessoal, sem a direção de Deus, sem a dependência de Deus, numa atitude presunçosa, orgulhosa e soberba, ele contratou mais 100 mil soldados do reino do norte, de Israel. Alugou esses 100 mil soldados, pagou 3,5 toneladas de prata para contratar esses 100 mil soldados a mais. Eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu sou o rei, 300 mil aqui são poucos, eu quero mais, vou mandar vir 100 mil soldados de Israel. Contratou 100 mil da tribo de Efraim, do reino do norte, e pagou 3,5 toneladas. Agora ele se sentia o poderoso. Mas a Bíblia diz que então o homem de Deus foi até ele. Um homem de Deus foi até o rei e disse: ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você. Deus não está com eles. Mesmo que você vá e combata corajosamente, Deus o derrotará. Isso é um alerta para nós, porque quantas vezes permitimos que pessoas que Deus não aprova marchem conosco? Quantas vezes permitimos que alguém caminhe conosco, ou nós caminhamos com elas, mas quando Deus não lhes aprova? São pessoas que não nos edificam, são pessoas que não nos aproximam mais de Deus, são pessoas que trazem só contendas, só medo, só desânimo para o nosso coração. A Bíblia diz que as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Então o homem de Deus veio até o rei e disse: esta tropa não poderá marchar com você, porque Deus não está com eles. Deus não aprova. Se vocês forem, ó rei, com 400 mil homens, mesmo que vocês combatam corajosamente, Deus os derrotará. Aí o final do versículo 8 traz uma palavra que a gente deveria ter isso no coração, na mente, diante dos nossos olhos, guardar isso e nunca esquecer. O final do verso 8 diz assim: pois tem poder para dar a vitória e a derrota. O meu Deus tem poder para dar a vitória ou a derrota. O teu Deus é quem tem o poder para dar a vitória ou a derrota, para abrir uma porta ou para fechar uma porta. É o teu Deus que tem poder. Irmãos, não é 400 mil homens, ou 300 mil homens, ou 300 soldados apenas como de Gideão, que garantem a vitória. A vitória é dada pelo Senhor nosso Deus, é Ele que tem poder para nos dar a vitória. Salomão escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, em Provérbios, que o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. É Deus quem nos dá a vitória. Nós devíamos ter isso no nosso coração de forma muito clara. Não é o meu poder, não é o meu braço, não é o meu dinheiro, não é a minha inteligência, não é a minha habilidade humana, é o meu Deus que me garante a vitória. É o meu Deus.
É por isso que eu não largo dele, é por isso que eu não abandono, é por isso que eu não deixo de estar com ele. Mas o homem é tão tolo, que fica se apegando com tantas bobagens. Naquela hora o rei Amazias perguntou no versículo 9, mas e as 3,5 toneladas de prata que eu paguei a estas tropas israelitas? Ó homem de Deus, eu investi muito, eu gastei muito, 3,5 toneladas, 3.500 quilos de prata, não é pouca coisa. E o que será disso? Eu paguei, eu gastei, eu investi, eu dei esse pagamento, e agora? Tem gente, irmãos, que está tão preocupado com aquilo que investiu, com aquilo que pagou, com aquilo que perdeu, com aquilo que ficou para trás, está tão apegado nisso, como se isso fosse tudo na sua vida. Mas receba essa resposta da parte de Deus, que está na Bíblia, no final do versículo 9, ele respondeu, o Senhor pode dar-lhe muito mais que isso, o Senhor tem muito mais que isso, o Senhor pode dar muito mais que isso. Ah, você investiu, Deus tem mais para te dar. Ah, você vai perder isso ou aquilo por amor a Cristo, Ele tem muito mais para te dar. Ah, você renunciou isso ou aquilo para servir ao Senhor, Ele tem mais, Ele tem muito mais para te dar do que aquilo que você renunciou, do que aquilo que você investiu, do que aquilo que você semeou. Levante a sua mão e diga: meu Deus tem muito mais para dar do que eu tenho para lhe dar. Irmãos, Deus tem sempre mais, Deus é mais, Deus tem mais que isso. Eu não sei o que é que você está aí apegado, o que é que está no seu coração, te causando apreensão, te causando perturbação, mas Deus me mandou te dizer nessa noite: o Senhor tem mais do que isso para te dar. Tem tanta gente apegado em bobagem, em tradição, no que já passou, no que ela vai perder, nos meus amigos, o que eles vão dizer de mim se eu me batizar na igreja, aquela minha rodinha de bebida, a rodinha de escarnecedores, aquilo que eu fazia, aquele meu prazer do mundo, eu vou perder isso. O Senhor tem muito mais do que isso para você. Deus tem delícias maiores do que as falsas delícias deste mundo, porque a presença de Deus é melhor, a presença de Deus é maior. E para servir a Cristo, irmãos, para ter a coragem de batizar, como hoje esses 2 jovens se batizaram, tem que estar disposto a abrir mão de tudo, a se arrepender do que passou, a entregar sua vida completamente para Jesus e dizer: eu abro mão de tudo, mas eu quero a salvação da minha alma. Eu estou disposto a deixar tudo para trás, mas eu quero começar uma nova vida com Jesus Cristo. Porque Deus tem muito mais do que você pode imaginar. O rei Amazias então obedeceu. Ele agiu errado no começo, ele se precipitou, ele fez tudo o que ele queria sem consultar a Deus, mas ele se arrependeu e consertou ainda. Então, se está em tempo, conserta. Tem consequências. Porque aqueles 100.000 homens que ele mandou embora, eles voltaram furiosos, indignados, atacaram algumas cidades de Judá, mataram 3.000 pessoas e levaram muitos despojos para a terra deles. Uma decisão errada tem consequências, mas é melhor obedecer e pagar um preço e consertar as consequências daquilo que você fez de errado, do que ficar na desobediência a vida inteira. Ainda está em tempo de você consertar aquilo que está errado na sua vida. O rei Amazias consertou, pagou um preço, 3,5 toneladas de prata, perdeu.
3.000 pessoas foram mortas por aquele exército que foi dispensado. Muitos despojos foram levados. Mas Deus tem muito mais do que isso. Deus tem muito mais do que isso para você, quando você lhe obedece. Aí o rei Amazias, na obediência agora, versículo 11, ele encheu-se de coragem e conduziu o seu exército até o Vale do Sal, e ali ele venceu aquela batalha, porque Deus é quem dá a vitória. É Deus que dá a vitória. Só que como Amazias, ele não servia a Deus de todo o coração, quando ele voltou vitorioso, e aí está um perigo na vida de muita gente. Às vezes é após uma grande vitória, quando o coração se exalta e a pessoa acha que ela é poderosa, e ela não atribui o poder a Deus, aí está o perigo. Aí é complicado, porque Amazias venceu aquela batalha, mas ele trouxe os deuses, os falsos deuses, os ídolos daquele povo, ele trouxe para serem os seus deuses. Se prostrou, queimou incenso para aqueles ídolos, adorou. Seu coração, que já era dividido, tornou-se mais dividido ainda. Em partes ele confiava em Deus, no Deus de Israel, e adorava o Deus cujo templo estava em Jerusalém, mas trouxe ídolos de outros povos e adorou aqueles ídolos. Irmãos, Deus não divide a sua glória. A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Amazias. E aí agora Deus mandou um profeta. Veja que no começo do texto foi um homem de Deus, anônimo, não era nenhum profeta conhecido, não era Isaías, não era Amós, não era Jeremias, não era Ezequiel, não era Daniel, era um homem de Deus. O rei deu ouvidos, aceitou a palavra de Deus e se arrependeu. Agora Deus manda um profeta, alguém com autoridade, para repreender o rei em seu pecado. E quando o profeta se dirige ao rei e diz a ele: você está errado, porque você consulta os deuses deste povo, que nem mesmo tiveram poder para defender o seu povo. Enquanto o profeta falava, o rei interrompeu e disse: pare. Mandou ele calar a boca. Cale-se, porque você quer ser morto. O profeta parou, mas disse para ele: agora eu sei que Deus decidiu destruir você, porque você fez tudo isso e rejeitou e não deu atenção ao meu conselho. Então, igreja, dê atenção à palavra de Deus, dê importância ao conselho de Deus. Abra o seu coração e ouça a voz do Senhor naquilo que Ele está dizendo para você. Dê ouvidos. Não saia daqui como alguém teimoso, mas saia daqui como alguém que ouve a voz de Deus e deixa Ele operar na sua vida. Isso me faz lembrar do rei Davi. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, quero ler com você. O rei Davi, o rei mais importante de Israel. Segundo Samuel 12, fala de um tempo em que ele já estava com seu reino estabelecido. E você conhece a história. Davi era o filho mais desprezado na casa de seu pai. Estava no pasto cuidando das ovelhas. Deus escolheu Davi, mandou o profeta Samuel. Samuel foi à casa de Jessé. Davi foi o último a ser conduzido diante do profeta, e ali Deus mandou Samuel ungir Davi. Ele foi ungido, foi consagrado rei de Israel. Matou leões, matou ursos, matou gigantes.
A unção de Deus na vida de Davi o tornava tão vitorioso, tão poderoso, não era por causa dele mesmo, era por causa da unção de Deus sobre a vida de Davi. Todas as batalhas que ele ia à luta, ele vencia exércitos, ele auxiliava o rei Saul, e ele era o principal guerreiro de Saul, até que Saul passou a ter inveja de Davi e queria matá-lo, e Deus livrou Davi da morte, quando foi perseguido anos e anos pelo rei de Israel, o rei Saul, e todo o exército de uma nação, da nação mais poderosa daquela época, todo o exército perseguindo um homem, e Deus livrou este homem, chamado Davi, das mãos do rei Saul. Quando Saul morreu, Deus o estabeleceu como rei de Israel, expandiu o seu reino. Deus deu a Davi casa, família, filhos, autoridade, honra, fama, glória, riquezas, poder. Mas este Davi, um dia no seu palácio, no dia da tentação, porque a tentação vem, uma hora a tentação bate na sua porta, e nessa hora você precisa dar ouvidos a Deus, ao conselho de Deus. Você precisa amar mais o Senhor do que o desejo da carne ou a estratégia do diabo que está batendo na porta. Mas Davi foi tomado pelo desejo e viu aquela mulher tomando banho e perguntou quem é ela, e alguém, nas entrelinhas fica muito claro que alguém disse para ele: Davi é a mulher de Urias, como que dizendo, ela é casada, não faça isso, ó rei. Mas ele deu mais lugar à carne do que ao conselho que alguém lhe dava. É assim que um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus cai, porque ele escuta mais a carne, mais o diabo, do que a própria voz do Espírito Santo, ou de alguém que o ama de verdade, dizendo: não faça isso. Davi pecou, adulterou com a mulher de Urias, e mandou matar Urias, e ficou com a mulher de Urias. Mas ele era o rei, só que acima de todos há um Deus, porque poderoso não é um rei, poderoso não é um juiz, poderoso não é um soldado, poderoso não é um homem rico, poderoso não é um empresário, poderoso não é ninguém nesse mundo, poderoso é o Senhor nosso Deus. E ele mandou o profeta Natã, e Natã chegou até o palácio e contou uma história para o rei, de um homem que tinha tudo, mas quando ficou com fome mandou matar a ovelhinha do vizinho. E quando Natã contou essa história para o rei Davi, Davi ficou furioso, indignado, e disse: esse homem é digno de morte, e deve restituir 4 vezes o que ele fez, essa maldade. Aí leia comigo o que Natã falou para Davi no versículo 7. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou ele: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o ungi rei de Israel, e o livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Olha o que Deus falou com Davi: Davi, eu te dei tudo, te dei casa, te dei família, te dei filhos, te dei um reino, te dei poder, te dei saúde, te dei dinheiro, te dei roupa, te dei tudo.
Tudo. Quem aqui reconhece que Deus tem te dado tudo o que você precisa e ainda mais do que você necessita? Quem aqui reconhece diante de Deus que Ele tem te dado mais do que você merece? Levanta a mão e dá um graças a Deus aí. Ele nos dá mais do que pedimos, do que pensamos, do que merecemos. Ele dá mais do que nós esperamos. É um Deus que dá mais. Ele dá tudo. Ele te deu a roupa, Ele te deu a casa, Ele te deu dinheiro, Ele te deu trabalho, Ele te deu família, Ele te deu saúde, Ele te deu paz, Ele te dá alegria, Ele te dá tudo. Deus nos dá tudo. E ainda acima, ainda mais, Ele nos deu a salvação, porque Ele enviou o Seu Filho unigênito para morrer na cruz por mim e por você. Jesus levou os nossos pecados na cruz, Jesus morreu por nós para nos salvar, e nele Deus nos deu a vida eterna, a salvação da nossa alma. Nós temos tudo. E se ainda for pouco, se ainda não é suficiente, se ainda você diz, pastor, está sendo pouco, eu preciso de mais, e se isso for justo diante de Deus, Ele ainda está dizendo, pode pedir mais, que eu lhe daria mais, eu lhe darei mais. Olha o que Ele disse para Davi, no final do verso 8, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. É pouco, peça a Deus, Ele te dá mais, mas atente-se para uma verdade, é Deus quem pode lhe dar mais. Ele está dizendo, se isso fosse pouco, Davi, eu lhe daria mais. Não é o seu dinheiro, não é o seu poder, não é a sua capacidade, não é o seu exército, não é a sua força, não é a sua inteligência, não é a sua habilidade, não é o seu jeitinho, não é a sua mentira, não é a sua feitiçaria, não é a sua simpatia, não é aquilo que você acredita como superstição que vai lhe dar mais. Deus diz, eu lhe daria mais. Então, se é pouco, peça a Deus que Ele te dá mais. Está escrito que aquele que não poupou nem o seu Filho unigênito, antes o entregou por todos nós, como também não nos daria com Ele todas as coisas? Se é pouco, peça a Ele e Ele te dará mais. Mas veja bem, Davi, eu tirei você do pasto, eu ungi você rei, eu livrei você das mãos de Saul, eu te dei casa, eu te dei família, eu te dei um reino. Se quisesse mais, eu te daria mais. Mas Davi, versículo 9, por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que Ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por que, Davi? Porque você desprezou a palavra do Senhor, porque você fez isso. Versículo 10, por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou. A atitude de Davi está revelada aqui, era uma atitude de desprezo a Deus. Desprezo. Tem gente que prefere ficar com o seu desejo, com a sua vontade, com as suas 3,5 toneladas de prata, com os seus prazeres e intenções humanas, do que ficar com a bênção de Deus, com a presença de Deus na sua vida. Desprezam a Deus por causa de 3,5 toneladas de prata. Desprezam a Deus por causa de um desejo carnal passageiro. Desprezam a Deus porque não têm coragem de romper com prazeres ou com amizades do mundo que só levam ao buraco e à perdição.
desprezam a Deus por causa do pecado e da tentação, desprezam a Deus por causa de um vício. Ei, Davi, você desprezou a Deus e tomou a mulher de Urias para ser a sua mulher. Então não despreze a vontade de Deus, o Senhor tem mais para lhe dar. Se fosse pouco, eu lhe acrescentaria mais e mais. Isso me faz concluir, irmãos, e perguntar para você e para mim, o que nós estamos dispostos a perder por amor a Cristo? O que nós estamos dispostos a renunciar, a abrir mão, para ter Jesus? O que nós estamos dispostos a deixar para trás, para prosseguir fielmente e de todo o coração com Jesus? Eu quero ler 2 textos e finalizar. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses 3, 8 é uma palavra do apóstolo Paulo. Alguém já ouviu falar aqui do tal apóstolo Paulo? O homem que mais escreveu livros na Bíblia, 14 livros na Bíblia, provavelmente 15, se Hebreus for atribuído a ele. Paulo, não era qualquer um não. O Saulo de Tarso, que depois da sua conversão, Deus mudou o nome dele para Paulo. O Saulo era poderoso, Saulo era grande, o próprio nome dele, Saulo, significa grande. Deus mudou o nome dele para Paulo, porque Paulo é pequeno, porque Deus queria mostrar para ele que grande é só o Senhor, e nós, por mais que seja um nível espiritual, religioso, financeiro e intelectual, nós somos pequenos, porque grande é o Senhor que nos salvou e ressuscitou. Mas esse Saulo, primeiro ele era judeu por natureza, e foi ensinado aos pés de Gamaliel, o maior mestre de Israel naquela época. Cultura judaica, a mais profunda cultura da época. Saulo era profundo conhecedor e vivenciava como fariseu uma profunda cultura judaica. Mas não para por aí. Nascido em Tarso, instruído na cultura grega, helenista, Paulo falava a língua grega, Paulo tinha toda a instrução e conhecimento dos gregos. Um helenista, conhecedor de toda a cultura grega que dominava a época. Mas não para por aí. Paulo também era cidadão romano e tinha todos os direitos políticos, econômicos, espirituais, todos os direitos legais de um cidadão romano. O império que dominava a época. A cultura dominante era grega, mas o poder dominante era romano. Paulo era cidadão romano, Paulo tinha a fala e a cultura grega, e Paulo era de natureza e origem judaica, ensinado aos pés de Gamaliel. Ele era um coitadinho? Ele era o cara. Ele era top das galáxias. Mas esse Saulo, um dia Deus derrubou ele no chão, e ele ficou cego 3 dias, porque Deus estava mostrando para ele que tudo aquilo que ele sabia, judaica, cultura judaica, grega ou romana, não valia nada. Só o que vale na vida de um homem é o conhecimento que ele tem de Jesus Cristo. E esse Saulo, depois convertido e chamado de Paulo, ele diz aqui em Filipenses 3:8, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Olha o que ele está dizendo, diga comigo, mais do que tudo isso, considero tudo como perda, por causa de Cristo.
Então tudo que você tem, tudo que você faz, tudo que você é, comparado com a grandeza de Cristo, tudo isso passa a não valer nada. E aí, continuando ainda no final do verso 8, Paulo diz: por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco. Quem sabe o que é esterco? De onde vem o esterco? Fala para quem está aí do teu lado, de onde vem o esterco? É do cocô da vaca, da galinha, do porco, mas é excremento. Paulo está dizendo: considero tudo como esterco, para poder ganhar a Cristo. Paulo estava disposto e considerava tudo sem valor, tudo como um lixo, tudo como um esterco, tudo que ele tinha, ele estava disposto a renunciar, a perder, a deixar para trás, porque ele queria só uma coisa: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Ele queria conhecer Jesus, ele queria amar Jesus, ele queria ser achado nele, e Jesus viver nele, e Jesus reinar na vida dele, e Jesus salvar a vida dele, e Jesus dirigir a vida dele, e Cristo ser tudo na vida dele. Pode aplaudir e glorificar Jesus, e ser encontrado nele, viver nele, e para ele, e para a glória dele. Então nada tem valor quando comparado com Cristo na nossa vida. E quero ler o último texto e convidar você a ficar em pé. Marcos capítulo 10, versículo 28. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 28. Aleluia. Enquanto eu leio, irmãos, se alguém aqui está arrependido de não ter subido aqui para o altar e não ter batizado hoje, e Deus está falando fortemente ao teu coração, e Jesus não está pedindo o teu favor de se batizar, não. Quem tem que implorar a misericórdia de Deus somos nós. Ele não está implorando para você batizar, não. Mas se você está arrependido dos seus pecados, está disposto hoje a abrir mão de tudo para ganhar Cristo, você pode subir aqui enquanto eu leio, enquanto nós cantamos, e você ainda pode ser batizado hoje, porque Jesus é o único Salvador, e nós precisamos dele, todos os minutos e segundos da nossa vida. Marcos 10, 28 diz assim: então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Deixamos tudo, Jesus, para te seguir. Seguir Jesus implica em muitas renúncias. Se você não quer deixar nada, você nunca vai seguir Jesus. Deixamos tudo para te seguir, Jesus. Ele respondeu: ninguém que tenha deixado casas, campos, pai, mãe, filhos, irmãos, por amor de mim e do Evangelho, ninguém deles deixará de receber. Quantas vezes mais?
100 vezes mais. Diga comigo: Deus tem muito mais para nos dar do que nós temos para lhe dar. Deus tem muito mais. Ninguém que tenha deixado alguma coisa por minha causa e pelo Evangelho deixará de receber 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais naquilo que você deixou. E quando será isso? Lá na eternidade? O que Jesus disse? Já neste tempo presente. É agora, não é lá no céu, é aqui. Com perseguições, mas isso é só um detalhe. Perseguição faz parte da vida do cristão. Mas quem ama Jesus não está nem aí com perseguição, com o que os outros vão falar, com o que o mundo vai falar, com as pedradas que vai receber, porque quem ama Jesus, vive para Ele, morre por Ele, serve a Ele, ama Jesus e nada vai tirá-lo da presença de Deus. Então feche os teus olhos, erga suas mãos para o Senhor e comece a adorá-lo.